Nesses momentos vamos revisar as hepatites C e D. Então, quando terminemos todas as hepatites, vocês vão ter uma visão global das hepatites, no sentido o que o clínico geral precisa saber de hepatite e quem não precisa ser encaminhado para nenhum especialista. Vocês podem, com toda habilidade, abordar os casos de hepatite. Hoje vamos ver C e D. Na primeira aula, A e B vimos A muito simples, B um pouco mais complexo. Hoje, C e delta, vamos ver a diferença também. C era terrivelmente complexa e agora está muito simples. E delta sempre vai ser complexa. Então, começamos com o vírus da hepatite C. Ele foi descoberto final da década de 80, 1989, iniciando 90. Foi o último dos vírus hepatotrópicos a ser descrito. Ele foi dificilmente descrito pela circunstância que está na fotografia, na microfotografia do nosso slide. É uma partícula viral que aqui está isoladamente, ele que se envolve em partículas de gorduras, que são as lipoproteínas, qualquer tipo. Então, uma vez ele se envolve, ele não parece ser um vírus, ele parece para o organismo e para o hepatocito gordura, e vai ser captado como sendo uma gordura. E esta parte já é a parte do vírus rodeado de partículas de gordura, a forma que ele entra no hepatocito. Então, entra fazendo um disfarce, vamos dizer, um disfarce que leva a pensar que por ser uma partícula de gordura, o hepatocito vai capturá-lo e processar essa gordura como um vírus. A estrutura também não precisamos deter-nos tanto, nos detemos mais na estrutura do B, porque ele tem vários antígenos que usamos no diagnóstico e que por isso precisamos saber a circunstância do manuseio desses antígenos, mas no vírus C não tem grandes antígenos que nos importem. É um vírus envelopado, o envelope está mais com essa aparência amarela, está com um capsídeo em verde e o material genético que é RNA. Então vimos vírus A, RNA, vírus B, DNA, vírus C, RNA, outra vez. Então, é o importante em termos da estrutura do vírus. A Organização Mundial da Saúde tem uma meta. E é uma meta que os países do hemisfério norte vão conseguir cumprir. São os países mais desenvolvidos e eles têm mais recursos em investir em diferentes programas. Então, a meta é 2030, ou seja, daqui a 6 anos. Eles eliminam a hepatite C dos países deles. Onde vai ficar a hepatite C? Aqui, nos nossos países. Então, fica uma doença que se vai limitando em locais que têm países em desenvolvimento, que têm dificuldades econômicas, que têm sistemas de saúde mais precários, assim por diante. Então, veja, 58 milhões de infectados e caindo. Esse número tem que ser atualizado a todo momento, porque cada vez que se trata um paciente de hepatite C no mundo, se cura.
essa é uma diferença enorme para todas as hepatites que vamos falar. Se cura. Então, 58 milhões menos 1 se tratou, menos 2, e assim caindo. Então, essa transparência já estava com 75 milhões anos atrás, 58, e vai caindo. No Brasil, temos uma prevalência estimada, porque não tem nenhum estudo muito amplo que nos dê isso, que varia entre 1,4% e 2,5%, ou seja, entre 1 e 3 a cada 100 pessoas. Mas isso se estipula mais ou menos que vai ser entre 3 e 5 milhões de portadores ainda contaminados. Então, que é o objetivo do país em relação à hepatite C? Então, esse 1 milhão é aquele número que se estima mais perto do objetivo que se tem final. Então, pensarmos que poderíamos ter 3 a 5 milhões tempos atrás e que já vários faleceram, vários curaram, trataram, e vamos estipular no Ministério da Saúde que estipula que resta mais ou menos 1 milhão de brasileiros contaminados com hepatite C. Desafio temos que encontrá-los antes que faleçam. Então, é a meta que se tem para hepatite C. Não é fácil, porque se tem que encontrar dentro da população. E muitas vezes não procuramos bem. Então, esse é o problema. Vejam bem, entre 1999 e 2000 a 2020, vamos pensar, 20 anos, em 20 anos, o diagnóstico não chegou a 270 mil, ficou em 263 mil. E precisamos 1 milhão. Se demoramos 20 anos para 263 mil, imagine quanto vamos demorar para 1 milhão. É o desafio que os países do hemisfério norte fazem muito facilmente. Triam, tratam, curam. E o paciente desaparece da estatística. Muito bem. Brasil tem o desafio de aumentar estes 35 mil diagnósticos por ano. É baixo. Já foi menor, mas é baixo. Então, é um desafio que, para qualquer estudante de medicina, chama atenção no sentido seguinte: independente da especialidade que vocês queiram seguir, qualquer uma, menos comum pediatria, porque vamos ver que hepatite C em crianças é raríssimo, mas qualquer outra especialidade, gineco, cirurgia, clínica médica, com todas as subespecialidades, quando tem algum paciente, vamos ver isso, com 40 anos ou mais, e vocês estejam atendendo o paciente, ofereçam para ele um teste de hepatite C. Perguntar: o senhor vai fazer testes porque está com problema cardiológico? O senhor vai fazer testes, a senhora por isto, por reposição hormonal, por isto, por aquilo? Independente. E perguntam: alguma vez na vida o senhor já fez, ou a senhora já fez um teste de hepatite C? Não, nunca. Então vou solicitar junto com os exames que estamos pedindo. É a forma que temos para triar. Então, países de primeiro mundo fazem isso de rotina, todo mundo faz. E encontram os pacientes que estão dentro da população sem saber que são portadores de hepatite C. O que chama atenção em hepatite C? Em hepatite B, nós mencionamos muito claramente como a cronificação está diretamente relacionada com a idade da infecção. Então, RNs menores de 5 anos cronificam muito mais do que adultos. Agora vejam, em hepatite C,
se o vírus infecta 100 pessoas, independente da idade, 85% cronificarão. Então, independe. TRN, menor de 5 anos, 15, 50, 80, independe da idade. Vão cronificar 85% dos que entram em contato com o vírus C. Então, dentro dos vírus hematotrópicos, é o vírus que mais cronifica. E nós conhecemos esse vírus desde 1989 e 90. Então, vamos dizer assim, sabe? 34 anos, 35 anos de conhecer. Antes, a transmissão acontecia com o vírus C tranquilamente. Então, contaminou muitíssima gente, porque esta estatística leva exatamente esse percentual, 85%. Então, veja, a linha do tempo e a evolução, os slides que são muito acadêmicos, são muito bons para explicar e para vocês estudarem. Então, vocês colocam, alguém se infectou, agora vamos ver os métodos de transmissão, cronifica, quanto? 85%. Cura, 15%. Espontaneamente, o organismo dele leva isso. Então, 15% cura, 85% cronifica. E aqueles crônicos vão avançando na trilha da doença hepática crônica. Alguns avançam muito rápido, outros avançam mais devagar. E vamos ver durante a aula fatores que ajudam a acelerar esse processo. Então, se eu tenho hepatite C e, além disso, sou um consumidor de álcool formal, mais de 40 gramas de álcool por litro durante o dia, então eu vou ter um processo de fibrose e de cirrose muito mais rápido do que outra pessoa que não bebe. Então, elementos importantes. E sempre no final estão esses dois fatos que são a última estação de um paciente com doença hepática crônica. Qual é a última estação? Ou tenho cirrose ou tenho hepatocarcinoma. Um dos dois. E são elementos em que já não tem tratamento a não ser transplante. E mencionamos transplante hepático no Brasil, não é uma situação fácil. Então, nosso slide de resumo nos traz isso. Período de incubação, coloquem isso claro na cabeça. É tão variável que é melhor dizer amplo, muito variável. Leva algumas semanas a muitíssimas semanas, então não é fácil determinar qual é exatamente o período de incubação de hepatite C. Se alguém pergunta de hepatite A, vocês podem falar 15, 30 dias. Hepatite B, de 30 a 180 dias. Hepatite C A. Isso é muito amplo. Então, é a verdade. Período de incubação, muito amplo. Manifestações clínicas. Menos da metade tem alguma manifestação, e às vezes muito menos da metade, por isso eu coloquei provavelmente menos. Isso para dizer que, se chega no consultório de vocês, uma pessoa ictérica queixando-se de colúria, colia, icterícia, e vocês suspeitam de hepatite, e colocam hepatite viral como uma alternativa, colocam a C de última. Penso na C. Por quê? Porque ela não dá manifestação clínica clara. Então, que bom. Agora vamos ver manifestações clínicas completamente diferentes de icterícia, colúria e colia. Então, por isso, pensar, vou suspeitar de uma hepatite C perante uma icterícia? Não.
vou deixar de última, vou primeiro pensar na A, primeiro pensar na B, primeiro pensar na delta, e se sobra, vou pensar na C, mas de última. A infecção crônica, que colocamos 85%, de cada 4 pacientes evolui exatamente para cirrose e hepatocarcinoma, e o slide termina com algo que vocês precisam gravar e nunca esquecer. Não existe nenhuma imunidade contra a hepatite C. Ninguém nunca estará imune. Então prestem bem atenção. Todos os tratados e curados, eles podem voltar a pegar hepatite C. Mas imunizaram de forma alguma. Então, todos os que saíram do grupo de pacientes portadores podem voltar a entrar. Se se infectam novamente, voltam a entrar no mesmo percentual. 85% vai cronificar. Então, isso chama muito atenção. O mapa mundial não é um mapa claro, porque muitos países não têm dados que possamos usar para ter essa distribuição, mas aparecem alguns locais como um pouco mais endêmico do que outros, mas para dizer não existe hepatite C, um local que você diz assim, altíssima endemicidade ou baixíssima endemicidade, a endemicidade muda a cada instante. Lembre, trata um paciente, curo, ele sai da estadística. Então a endemicidade cai no lugar onde ele foi tratado e curado. Então por isso estamos na expectativa que até 2030 praticamente todos os países do hemisfério norte estejam com hepatite C eliminada da transmissão, obviamente. Claro, um paciente de países diferentes de lá pode viajar e pode estar com hepatite C lá. Nada impede que seja diagnosticado um caso nesses países posteriormente. O Brasil tem também um panorama diferente. Hepatite B é uma hepatite muito mais rural, vamos chamá-lo assim, do que urbana. A hepatite C é uma hepatite muito mais urbana do que rural. Mas isso é só um comentário para vocês associarem. Por isso, em locais de alta de taxa demográfica, de concentração de pessoas importante, região sul, sudeste e outra, a hepatite C se encontra mais, porque tem mais pessoas, se detecta mais. Falamos na aula anterior o estado do Acre como algo fora do padrão e como aparece no país das hepatites, o estado do Acre muito mais ressaltado e marcado e chama atenção. O que chama atenção? Pensarmos que, como o Acre, grande parte do Brasil é isso que temos que pensar. A endemicidade do resto do país é muito semelhante ao Acre, porque Acre fez um estudo de base populacional muito bem feito. Então, isso nos leva exatamente a fazer essa comparação. Em lugar do Brasil ser mais verde claro, é provável que seja mais verde escuro. Todo o Brasil. É o que temos que pensar. Se detecta e se detectou na década de 10 para 20, teve um pico de trabalho enfático do Ministério da Saúde quando começou no Brasil o Programa Nacional das Hepatites Virais. Antes era um programa isolado, ele nasceu nos anos 90 como um recém-nascido sem muito acolhimento. Aí depois, nos anos 2010 para 2015,
esse programa foi acolhido pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já tinha o programa HIV/AIDS muito bem estruturado. E o que fez? Colocou o programa de hepatite dentro do programa de HIV/AIDS. Então se chama HIV/AIDS, hepatites virais. Aí todas as hepatites virais pegaram a carona de um programa muito mais estruturado, com diretrizes, com objetivos, com tudo. E vejam que mais ou menos o que vemos, que o Brasil, que está em preto, bem na metade, todo o Brasil, teve um aumento do diagnóstico entre 2014 para 2015, aí 16, 17, e depois deu uma diminuída. Esse aumento no diagnóstico, quando você vê o gráfico, diz assim, corresponde a quê? A região sudeste e sul, que se empenharam mais em fazer diagnóstico. E foram as regiões que mais diagnosticaram. Então, o aumento do Brasil foi para o sudeste e sul. E região norte, nordeste e centro-oeste estão abaixo da média do Brasil. Não quer dizer que temos menos hepatite C, quer dizer que diagnosticamos menos. Então, é o objetivo de analisar esses gráficos. E aí, quando você vê estados, então vejam, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, mas Acre e Rondônia, dentro da região norte, nós temos um trabalho bastante interessante, porque estamos num patamar de região norte de um trabalho acentuado em hepatites, sobretudo hepatite A, B, C, D. Então, trabalhamos em conjunto, pesquisa com a Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, e se consegue fazer um trabalho bem mais coordenado. O diagnóstico da hepatite C é muito simples e se faz na unidade básica de saúde. O que tenho que pedir para um paciente? Uma única sorologia. Lembrem bem que em hepatite B falamos de várias sorologias, antígenos, anticorpos, e eu tenho que estudar muito bem o comportamento deles para entender. Aqui nada, uma. Quero saber se alguém teve contato com o vírus da hepatite C. Que peso? Anti-HCV. Nada mais. Então, é o exame que vou oferecer para aqueles pacientes que estão na minha frente, de ortopedia, de cirurgia, de cardiologia, de neurologia, ginecobstetrícia, anti-HCV. Vou pedir hematologia, bioquímica, com triglicéridos, com colesterol e anti-HCV, como sorologia especial para hepatite C. Então, com anti-HCV já detecto que alguém teve contato com o vírus. Anti-HCV positivo, teve contato. Pronto. É portador? Ainda não sei. Mas, se alguém perguntar para vocês quais as chances de um anti-HCV positivo ser portador do vírus, vocês respondem 85%. Tem 85% de chances de dizer que ele tem hepatite C, porque eu já sei, por a teoria, que 85% cronificam. Então, chegou positivo, não posso dizer que tem, mas 85% de chances de que ele tem. Se vou apostar, digo, quem que gostaria de apostar na Mega Sena com 85% de chances de ganhar? Digo, é muito fácil. Então, se tenho o resultado, é melhor pensar que o paciente é portador de hepatite C. É o melhor para pensar. Aí continuo o diagnóstico. Confirmo como? Com o material genético do vírus, HCV-RNA. Então, um exame de triagem anti-HCV, sorologia.
Um exame confirmatório, biologia molecular, HCD-RNA, e parou. Aí já tenho todo o caso nas mãos. Nesses pacientes, você faz, claro, toda a avaliação completa, hematológica, bioquímica. Por quê? Porque eu preciso ver como estão as plaquetas, como está a protrombina, tudo o que falamos para hepatite B, naquele slide que tem os 4 locais de exames diagnósticos, se aplica para hepatite C, adaptando. Então, claro, vou pedir hematologia, vou pedir bioquímica. Vejam que o slide nos traz exatamente aquilo que acabamos de mencionar. Sintomas, mais ou menos. Nunca me deixo guiar pelos sintomas para pensar em um diagnóstico de hepatite C. Porque o paciente pode não estar sentindo nada, absolutamente nada. Ou coisas tão diversas que vamos ver agora. Que tipo, isso não aponta para hepatite nunca. Então, sintomas muito poucos. E a inflamação do fígado que está no gráfico, representada pela alanina transferase, ALT, antiga TGP. Pergunta bioquímica: por que quando colocamos transaminases colocamos só ALT e não AST? Quando falamos de fígado, a bioquímica já foi muito bem bacana. ALT, o único órgão onde tem presença alanina transferase é o fígado. AST, aspartato transferase, está presente no fígado, sim, mas também no músculo esquelético, no músculo cardíaco, em outros locais. Então, o aumento de AST não é específico do exame hepático. Pode acontecer por outros motivos. Então, por isso que sempre se coloca ALT. Mecanismo de transmissão, pensem, antes de 1990. Porque depois que se descobriu o vírus e que se definiu mecanismo de transmissão, é rara a transmissão pelos mecanismos que são conhecidos. Isso é a teoria. Agora vamos ver. Hoje em dia, alguém contaminar-se por estes mecanismos é raro. Uma transfusão de sangue contaminada, raríssima. Uso de seringas, todas descartáveis e todos os aparelhos descartados. Transplante de órgãos, equipos de venoclise, todos os exames de venopunção. Não tem por que pensar em transmissão hoje. Embora possa acontecer, mas não tem por que pensar. Fica o grupo de usuários de drogas endovenosas, que eles são uma parte. Por quê? Porque eles já têm umas características de comportamento diferentes. Então, todos os programas que trazem entrega gratuita de agulhas e de seringas para pessoas usuárias de droga ajudam a eles não contaminar-se. Não tem que compartilhar um com o outro. Tem uma seringa com a qual eu uso a droga que eu uso, fico nessas. Tem que ter um programa de reabilitação e tudo isso, tá? Isso é outra questão. Mas se fornecem as agulhas para não acontecer isso. E os mecanismos vertical e sexual, eles são considerados pouco eficazes. Pouco eficazes. Pode acontecer? Perfeitamente. Pode acontecer. Mas são pouco eficazes. Essa ideia que tínhamos muito claramente até quando chegou o informe de 2023 das hepatites virais, e para praticamente todas se manteve idêntico nos últimos 10 anos o comportamento. Mas
olhe para o gráfico e me diz o que vocês veem. Assim, de 2012 a 2022, qual foi a transmissão que mais aumentou? Sexual, que era pouco eficaz, que não se considerava. Hoje, transmissão sexual de hepatite C é uma realidade. Por quê? Fizemos isso. Nosso comportamento fez isso. Estamos aqui no Brasil e corresponde ao comportamento do Brasil. Então, transmissão sexual chegou a um patamar que você diz, caramba, tenho que considerar hepatite C agora uma IST, DST? Está em discussão no Ministério, sabe? Porque veja como aumentou, é mais ou menos quase que o dobro. Eu digo assim, isso chama muito atenção. Outras formas, transfusional deveria diminuir a praticamente zero, mas ainda existe por alguma falha do sistema. Uso de drogas é difícil de mexer nela. Por quê? Porque essa população é uma população cativa de uso de drogas que compartilham agulhas e seringas, então difícil de ver. E outros, digo assim, desconhecemos muitas formas de transmissão de hepatite C aqui. Desconhecemos, quer dizer, quando diagnostico um caso, não consigo detectar como foi. Não sei. Usou isso não, usou aquilo não. Sempre. Então, isso que nos chama a atenção da transmissão. E vamos voltar em transmissão sexual, porque nós vamos falar de HIV, vamos falar de sífilis e vamos pensar o comportamento da transmissão sexual das doenças infecciosas no Brasil está fora de controle. Não está acontecendo controle da transmissão sexual. Gravar esse pensamento para mais tarde. Grupo etário em que encontramos os pacientes com hepatite C. Raríssimo encontrar um menor de 15 anos, raríssimo, digo, a não ser que seja uma transmissão vertical, que é pouco eficaz, ainda continua sendo pouquíssimo eficaz, mas porque um menor de 5 anos teria transmissão de hepatite C, raríssimo. Menor de 15, começa a atividade sexual, aí já pode começar a aparecer transmissão. Mas em que grupo etário se concentra? 40, 45, 50 anos. É o paciente, aquele que você vai pedir a sorologia de hepatite C quando esteja consultando. Não vou pedir para um jovem, não vou pedir para um idoso. Vou pedir para essa pessoa, homem e mulher de 40, 45, 50 anos, que nunca fez um exame de hepatite C, para fazer. Aí está o portador de hepatite C na sociedade. Por que não tem mais de 60, 65 anos? Porque já morreram. Morreram de hepatite C, os que eram portadores, já faleceram, já não tem mais. Então, por isso se concentra nessa idade de 40, 45, 50 anos. Falamos sintomas de icterícia, colúria, colia, muito pouco frequentes. Mas manifestações clínicas diferentes é o que mais se encontra em hepatite C. Chegaram o paciente e disseram: sinto cansaço, eu não me concentro, às vezes sinto febre, desconforto abdominal, às vezes tenho apetite, às vezes não. Então, sintomas vagos, que vocês assim sabem, qualquer um pode sentir isso por inúmeras causas diferentes. Artralgias, mialgias, e vejam, coisas curiosas, depressão, ansiedade, outros. Então, terminamos por colocar no slide
esse qualquer sintoma. Pensem no seguinte: chegou um paciente com hepatite C. Eu pergunto o que ele está sentindo. Ele diz: dor na unha do peito. Você relaciona com hepatite C? Eu digo: não sei, pode ser que sim. Tenho que pensar nisso. Mas é muito fácil solucionar esse problema, porque hoje trato o paciente, curo o paciente. Quando esteja curado, eu digo: a dor da unha passou? Doutor, passou sim, então era hepatite C. Agora já curou, desapareceu. E pode parecer curioso, mas muitos dos pacientes que eram diabéticos de tipo 2, aqueles que tomavam hipoglicemia oral, antes do tratamento de hepatite C, estavam classificados como diabéticos. Tratou, diabetes desapareceu. Então, fatos muito curiosos na experiência que se vai adquirindo. Então, se tratou, desapareceu, era relacionado à hepatite C. A minha depressão desapareceu, era pela hepatite C. Mas não desapareceu, então agora temos que ter um encontro de uma causa. E é a hepatite que mais manifestações extrahepáticas dá. Por isso que colocamos, quando fala icterícia colúria colia, não pense em hepatite C. Não pense. Agora, chega um paciente com glomerulonefrite, ou vasculite, ou úlcera de córnea, ou tiroidite, ou um diabético, você diz assim: será que ele não tem hepatite C? Então, por isso tenho que pedir para todo mundo, porque a manifestação é diversa e ampla. Então, é a forma que temos de criar. Nós estamos conscientes, nós digo porque fazemos parte do comitê assessor do Ministério da Saúde para hepatites virais, estamos conscientes que não vamos eliminar hepatite C em 2030, isso está mais do que claro. Mas, por isso, não vamos deixar de fazer o esforço de encontrar esse 1 milhão de brasileiros antes de que eles tenham hepatocarcinoma ou cirrose. Então, temos que fazer esse esforço. Fatores de piora, mencionamos já alguns. No topo, consumo de álcool. Então, pergunta que sempre se faz na sala de aula, eu retirei um slide que tinha aí para colocar o que era seguro beber, porque já quando colocava na aula eu digo: seguro beber por dia tanto. Eu digo: então já sei quanto eu posso beber, melhor não saber exatamente. Digo, o melhor é não fazer uso contínuo do álcool. Por quê? Porque exatamente antes de 1990, a pessoa que bebia e tinha cirrose era considerado um cirrótico alcoólico, por álcool. Então, cirrose por álcool. Pronto. Depois de 1990, quando apareceu a hepatite C, que se encontrou? Muitos dos que eram considerados cirróticos por consumo de álcool eram portadores de C que bebiam. Então, aí se juntavam com um fator de piora: consumo de álcool e ser portador de hepatite. Então, não existe uma quantidade segura para um portador de hepatite beber álcool. Não existe. Não existe recomendação. Para qualquer pessoa, existe uma recomendação do que se pode beber antes de ter problemas metabólicos. Os 40 anos do momento de infecção, todos os portadores de hepatite, como colocamos na transparência, estão nessa faixa. Mais de 40 anos está aí. Então, os mais de 40 anos já têm junto vários problemas que se vão acumulando. Então, chegam pacientes com comorbidades.
Então, um paciente com hepatite C, mas ele é diabético, ele é alcoólatra, ele fuma. Então, você vão juntando elementos. Com infecção com HIV, vamos ver na aula, modifica o curso de qualquer outra doença. Modifica o curso. Então, ter HIV já é um fator de piora para qualquer doença. E sempre falamos ter HIV não tratado e não em supressão. Na aula vamos ver, hoje em dia, o grupo de pessoas chamadas que vivem com HIV/AIDS em terapia antirretroviral de alta eficácia se comporta como qualquer um da população geral. Por quê? Porque ele está suprimido. O vírus está completamente suprimido, ele vive normal, ele não tem nenhuma imunossupressão. Esse é um paciente HIV específico. E outros, uso de medicamentos, e voltamos a enfatizar algo que falamos na aula passada: obesidade e esteatose. São dois fatores de piora muito importantes. Então, comentamos que 15, 20 anos atrás, a esteatose hepática era tratada assim como é uma gordurinha no fígado, nada demais, tem um pouquinho de gordura no fígado. Não, é delicado, pode evoluir, pode produzir cirrose, pode produzir hepatocarcinoma. Então, não é um fator que seja tido como banal, como tranquilo, não. É um fator de piora. Então, importante essa parte da esteatose. Aqui vimos já o diagnóstico sorológico de screening, ou seja, é o que pedimos. Se a gente apontar como diagnóstico hepatite C, com uma sorologia anti-HCV, nada mais. Como confirmo? Com um exame virológico, ou seja, biologia molecular, que é a confirmação. HCV-RNA é o termo que se usa. Então, faço um, faço outro e pronto. Qual faço primeiro? Sempre o screening. Por quê? Porque é o mais barato. Só os positivos vão fazer confirmação. Então, é a forma que nós evoluímos no diagnóstico. E, em termos de profilaxia, a educação em saúde é fundamental. Eu ia mudar a transparência para colocar todos os elementos de profilaxia de transmissão sexual, mas falei, sabem, vamos esperar como se comporta e como termina esse panorama de transmissão sexual de hepatite C. Já nos chamou a atenção, a todo mundo no Brasil já chamou a atenção. A transmissão sexual é uma realidade, mas ainda não se pode pensar numa DST e IST, ainda é cedo. Então, por isso, colocamos aqui o simples. Primeiro, saber como não transmite. Então, não transmite por convívio social. Isso que tem que falar. Os pacientes estão na faixa de 40, 50, 60 anos ou mais. Já são pais, muitos já são avós. No momento em que diagnostica, ele chega na consulta e diz assim: mas doutor, eu posso brincar com meu neto, com meu filho, posso ter contato, posso almoçar com eles, posso o banheiro, os talheres, as toalhas, tudo isso. Então eu digo, nada disso transmite. Nada disso transmite. Agora, sexo, agora falamos em termos diferentes. Mas o convívio social é sexual. Então é outro patamar. Os portadores não devem ser excluídos de nada na sociedade. E aunque pareça estranho, nos anos que iniciaram depois do diagnóstico, 90 para 2000, 2010 ainda muitos, pacientes que eram rejeitados em concursos públicos, que não podiam trabalhar, que tinham medo de avisar
sala onde trabalhava, no trabalho, que era portador de hepatite C, que era... Por quê? Porque a rejeição sempre foi uma característica em relação às hepatites virais. E a todas as doenças que nós vamos ver infecciosas tem maior rejeição do que um paciente cancérico, um paciente tuberculoso. Eles são vistos de outra característica. Não existe vacina e não existirá já. Por quê? Porque nos 35 anos de conhecimento do vírus da hepatite C, sim, no início se tentou uma vacina, só que não funcionou pela alta mutabilidade do vírus. E vamos falar isso na próxima aula, do tratamento da hepatite C. No momento em que se encontrou o tratamento curativo, digo, para que eu vou fazer vacina? Se agora já posso curar. E no momento em que cure, para a transmissão. Então, não preciso de vacina. E não existe imunidade. Ninguém pode se dizer imune à hepatite C. Perguntas, dúvidas? Hepatite C, nos congressos de patologia, sempre se brinca hoje em dia dizendo assim, a aula de hepatite C você tem que dar ela rápido, porque senão daqui a pouquinho não tem ninguém vai se interessar em hepatite C. Não, vai desaparecer. A importância vai diminuir cada vez mais. Pergunta? Sempre. Primeiro teste sorológico. Agora, é algo que vamos mencionar junto com HIV, junto com sífilis, hepatite B, hepatite C. Existe no Brasil testes rápidos disponíveis em toda a unidade básica de saúde. Esse teste rápido envolve hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis. Então, qualquer pessoa, por vontade própria, pode chegar numa unidade básica de saúde e dizer: quero fazer testes rápidos para estas 4 doenças. Não precisa pedir do médico, só precisa expressar a vontade. E temos notado, muitos já caíram fora do prazo de validade porque se perderam, porque ninguém orientou, ninguém expressou, ninguém fez uma campanha educativa. Então, nos falta muito essa parte. Então, esse anti-HCV sorológico você pode pedir num teste rápido. E o anti-HCV, o teste rápido. Mas é o mesmo de furar a veia, também igual, anti-HCV. Mas o teste rápido tem a mesma validade do exame sorológico de punção venosa. E a punção digital, chegou lá, me furam, coloco o dedo em 4 plaquinhas, e aí digo hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis. Não tem nada mais comum que quando a gente faz aquelas campanhas, participando de diferentes campanhas cívicas, chamam a Fiocruz para montar um estante, às vezes no espaço alternativo, em outras partes, e aí está todo mundo correndo e fazendo nada, e tem aquela carpa com teste rápido para hepatite, para... Quando se oferece gratuitamente, é muito fácil a pessoa chamar a atenção. Então, vou fazer, não tenho que pagar nada, então vou fazer. Mas está ali, onde eu passo. Então, se se coloca facilidade para fazer testes rápidos, as pessoas fazem. Se você coloca em supermercado, se você coloca em praça, se você coloca em qualquer parte, fácil a pessoa chamar a atenção e dizer: vou fazer. Não estou fazendo nada, vou fazer. Não pago nada, só furam a ponta do dedo. Muito bem, essa é a propaganda.
vírus de hepatite D, delta. Esse é nosso vírus. Nosso vírus, digo, da região amazônica. Se tem algo que diferencia a região amazônica do resto do Brasil em hepatite é a presença deste vírus. E é por isso que os especialistas de hepatite delta estão na região amazônica. Então, sempre que pedem alguma orientação, alguma coisa de hepatite delta, eu digo, liguem lá para Manaus, liguem lá para Porto Velho, liguem lá para Rio Branco, porque eles que têm a experiência em hepatite delta. Quem descobriu o vírus? O professor Risetto, 1977. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em um congresso, uma pessoa muito acessível, e foi aquele momento de piedade de dizer assim, sabe, eu quero uma foto com o professor que descobriu o vírus de hepatite delta e guardar a foto para mostrá-la depois. Então, é um vírus diferente. E isso mencionamos na hepatite B. Se não estou esquecido, você perguntou se era um vírus que precisava de outro sempre. Então vejam, a estrutura do vírus de hepatite B, que já estudamos, um envelope HBsAg, a parte central HBC, o core verde, e o material genético dentro. Então, é o vírus da hepatite B. Então, imagine esse vírus da hepatite B sem nada por dentro. Nada. Oco. E aí, dentro dessa partícula oca, você coloca um material genético do vírus da hepatite delta, que é RNA. E sempre está associado a uma proteína, que é HDAG, antígeno da hepatite delta. Em conjunto, eles dois são conhecidos como ribonúcleo proteína do vírus delta. Ribonúcleo porque é ácido nucleico RNA. Proteína porque tem um antígeno delta. Então, ribonúcleo proteína do delta. E quando você combina os dois, você encontra o vírus da hepatite delta. É isso. Então, sempre a parte externa do vírus é o HBsAg. Então, por isso, um indivíduo só pode ter vírus delta se também tem vírus B, porque vai precisar do HBsAg. Alguém tem que estar produzindo o HBsAg para ele. Tu ia perguntar? O vírus da hepatite delta, ele se insere no DNA? Não, sem ser. Eles estão. Essa parte é uma parte virológica um pouco complexa, mas imagine da seguinte forma: uma fábrica de carros. Então, estão produzindo motores e estão produzindo carrocerias. Então, se o motor corresponde à carroceria e é de hepatite B, forma um vírus de hepatite B. Mas se tem uma carroceria de vírus B e coloca um motor de hepatite delta dentro, aí sai um vírus de hepatite delta. Porque estão sendo montados na mesma célula, os dois. Então, não se precisa inserir em nada. Não, você vai montando e é uma linha de produção. Aqui vão produzindo carrocerias, aqui vão produzindo motores. E aqui na frente, uma linha de produção vai encaixando um no outro. Em um encaixa vírus B completo, outro se encaixa vírus delta. E aí se produz o vírus de hepatite delta. Então, essa interação toda, a interação acontece dentro da célula. Mas tem que ter vírus B. Lembrem bem, vírus B vírus delta só existe em portadores do vírus B também. Então, aí está a partícula viral do vírus de hepatite delta. Mundialmente, aí sim, existem locais específicos. Aquilo que falamos que para a hepatite C não existia, para delta existe.
E a região amazônica é uma delas. Então, estamos inseridos numa região endêmica de hepatite D, junto com alguns países africanos, alguns países do leste europeu, Ásia Central, e alguns locais da América do Sul, sobretudo na Cordilheira dos Andes, em locais também bem remotos, concentração. Então, delta tem a ver com poucas pessoas no mundo. Teve uma época, o vírus foi descoberto em 1977. 1990, se publica um artigo dizendo assim, o vírus delta vai desaparecer, porque já... Aí acontece uma grande migração nos anos 2010, 2015, de países do leste europeu, cai a cortina de ferro, muitos países têm migração e entraram para a Europa mais ocidental, pessoal da Europa oriental. E a hepatite delta voltou a ser um problema da Europa. Então, agora encontramos eco em pesquisas e em outros elementos. Temos pesquisa conjunta com a Alemanha e com França, então, por hepatite delta especificamente. Então, tem alguns genótipos, não vamos entrar em detalhes, mas queremos mostrar isso. Globalmente, se considera que mais ou menos 257 milhões de pessoas vivem com hepatite D no mundo. Eram 300, mas isso vai mudando ano por ano, precisamente porque poucos se contaminam de novo e muitos vão morrer já por problemas crônicos. Então o número tende a cair lentamente. 257. Desses 257, se considera que 20 milhões são portadores de hepatite D. Onde estão esses 20 milhões? Nas manchas vermelhas do mapa. Então, a Amazônia, e não é toda a Amazônia, é a Amazônia ocidental, estados de Amazonas, Acre e Rondônia, muito menos do que Pará, muito menos do que Amapá, Roraima um pouquinho, mas então, mais Amazônia Ocidental, países africanos centrais, alguns países asiáticos e Europa Oriental, que migrou muito para a Europa Ocidental e se distribuiu mais em toda a Europa. No Brasil, é esse mapa. 3 estados importantes: Amazonas, Acre e Rondônia. Roraima, um pouquinho. Pará, Amapá, praticamente nada. O resto do Brasil, ocasional, diagnóstico de hepatite delta, em geral, pacientes que moram ou eram moradores da região amazônica e que migram para São Paulo, migram para Sudeste Sul e aí lá são diagnosticados como portadores de hepatite delta. Então, por isso, às vezes, e sobretudo São Paulo, que recebe migrantes de todo o Brasil, ele aparece numa coloração de endemicidade que ressalta um pouquinho, porque recebe muito migrante. Mas a transmissão autóctone, que chama, acontece na Amazônia Ocidental. Então, por isso, o mapa nos mostra, o Brasil está em preto, a região norte está em lilás e, para dizer, a hepatite delta do Brasil, onde está? Na região norte. Por quê? Vejam as outras regiões, sul, sudeste, centro-oeste, lá abaixo. Pouquíssima endemicidade. E trouxe este, embora seja difícil, era só para ver uns números, para ver mais ou menos quantos casos por ano, 300, 200, 100, e vai diminuindo, 90, 100. Quantos casos em Rondônia? Eram
10, 22, 15, 20, são contados nos dedos. São contados nos dedos. Mas por quê? E agora vamos ver. Porque a grande maioria são populações afastadas. Então, muitas vezes não entra na estatística. Que temos que lembrar de característica especial do vírus Delta. Algo importante. É o pior vírus dos hepatotrópicos. É o pior. Então, isso temos que pensar. A, B, C e Delta, o pior. Por que é o pior? Porque a hepatite fulminante, lembre que falamos na hepatite A, na hepatite B, não coloquei na hepatite C porque já me pareceu muito redundante. Qualquer hepatite pode dar hepatite fulminante, qualquer uma. Se alguém pergunta qual a hepatite que mais dá formas fulminantes, Delta. Então, por isso colocamos aqui hepatite fulminante, enfaticamente. E cirrotização precoce. Hepatite B, hepatite C, o paciente cirrotiza depois de 4, 5 décadas de vida. Então, um RN que nasceu com hepatite B, se ele vai cirrotizar, vai ser lá para os 60 anos. Então, 4, 5, 6 décadas de vida. Hepatite Delta, em menos de uma década, o paciente cirrotiza. E o único que me fez atender uma criança de 8 anos cirrótica descompensada. 8 anos? Como foi cirrotizar tão rápido? Uma criança nasceu com hepatite B e Delta, cirrotizou em menos de uma década e já chega para transplante hepático com 8 anos de idade. Então, cirrotização precoce. Os mecanismos imunológicos de lesão são compartilhados com o vírus B. Então, quer dizer, tudo que o vírus B produz, o Delta tem também. Mas tem, além do B, tem o Delta. Então, soma efeitos. Tem uma ação citotóxica direta muito importante. Isso vamos ver na aula de terapêutica de hepatite virais, que já mencionamos. Vírus A, vírus B, vírus C, nenhum deles tem ação citotóxica direta, ou seja, não é o vírus que mata a célula. Vírus Delta, ele pode. Então, por isso, são elementos que vocês assim chamam atenção a, vamos dizer, a dificuldade e a enorme patogenicidade que tem este vírus. Você pode curar de vírus Delta, digo, se acontece uma infecção concomitante, vamos ver agora, as mesmas chances de curar de vírus B. Porque aqueles que curam de B, curam de Delta. Então, é importante lembrar isso. E não existem portadores crônicos assintomáticos. Não existem. Sempre o Delta. Lembrem, falamos agora há pouco. C, pouquíssimos sintomas. Delta, muitos sintomas. Muito sintomático o Delta. Então, as pessoas se podem contaminar com vírus B e Delta de duas formas diferentes. Quando os dois vírus entram ao mesmo tempo, essa infecção é conhecida como co-infecção. Co-infecção. Entraram ao mesmo tempo o vírus B e o vírus Delta. Quem que transmitiu um portador de Delta? Obviamente, porque ele tem os dois vírus. Então, transmitiu os dois ao mesmo tempo.
Mas qual é a outra figura que pode acontecer? Um portador crônico de B que não tinha delta ser contaminado pelo vírus delta. Isso se conhece como superinfecção. Portador de B. Faz 10 anos que se sabe ser portador de B. Não era portador de delta. De pronto tem um mecanismo de transmissão que agora vamos ver, introduziu o vírus delta nele, que não tinha. Ele se superinfectou. Então, duas formas diferentes de infectar-se e de adquirir o vírus delta. Ora por co-infecção, ora por superinfecção. Que tem de diferentes duas? Co-infecção. Chances de cura idênticas que para bençorado. Idênticas. Quais são as chances de cura de uma pessoa de mais de 15 anos eliminar o vírus B? Aula passada. Mais de 90% das chances de eliminá-lo. Então, você contaminou com os dois? Tenho chance de eliminar. Só que tenho chance, nessa co-infecção, de fazer uma hepatite fulminante. Então, esses dois elementos são associados à co-infecção, que está associado à superinfecção, já um portador crônico de B, que adquiriu delta. Então, ele tem um altíssimo risco de desenvolver doença hepática crônica. Ele era um B assintomático, normal, tranquilo, já tinha 30, 40 anos sendo acompanhado, não tinha nada, de pronto adquiriu o delta. Acontece o mesmo. Em menos de 10 anos pode se cotizar. Alto risco de doença hepática crônica. Então, chegou o delta e desarranjou tudo. Todo o equilíbrio que tinha acontecido entre o indivíduo e o B se perde. Então, por isso as sorologias também fazem parte do diagnóstico. Então, por que sei que este gráfico corresponde a uma co-infecção? Porque no início não tem nenhum vírus. Os dois vírus entram ao mesmo tempo. Vírus B, HBsAg, e vírus delta, HBV-RNA ou anti-HBV-IgM. Os dois vírus entram ao mesmo tempo. Chance de cura boas. Por quê? Vejam. Desapareceu, apareceu o anticorpo, o anti-HBV total tende a desaparecer, ele fica para o resto da vida como uma pessoa que teve contato com o vírus B e com o vírus delta, vai desaparecer. Agora, o que tem de ruim esta co-infecção? Ele pode morrer na infecção. Tem hepatite fulminante, tem mais chances de desenvolver hepatite fulminante, mas tem chance de curar. Perfeito. Como sabemos que esta é superinfecção? Porque já desde o início era um portador de HBsAg. Então vejam, HBsAg positivo, já tinha o vírus B e apareceu o vírus delta num determinado momento, fez uma hepatite aguda, teve sintomas, inflamou e ficou para o resto da vida B e delta. Já não vai curar de nenhuma das duas, vai ficar crônico de B e delta. Se era B, ele tinha chances de morrer e não ter nenhum problema com hepatite B. Quando entrou delta, já não. Ele vai se cotizar com certeza. Lembrem bem, um período de 10 anos, hepatite delta tende a se cotizar. Então, já é muito mais grave. Muito mais grave. Então, co-infecção e superinfecção. Mecanismo de transmissão idênticos ao B. Então, vertical, sexual, parenteral. Idênticos ao B. Que se soma
para esses elementos de transfusão, tudo isso que hoje em dia é pouco comum que aconteça, só que em populações ameríndias, que são as populações que mais têm hepatite delta aqui no estado de Rondônia, em Acre e outras populações também, tem delta em pessoas não indígenas, perfeitamente, mas se concentra bastante na população indígena, sobretudo aqui em Rondônia, na Serra dos Pacás Novas, na fronteira com a Bolívia, em Guajará-Mirim, no distrito sanitário indígena Odissei de lá, nós atendemos em mutirão 3 ou 4 vezes por ano, 60, 80, 120 pacientes portadores de hepatite B e delta, sem praticamente nenhuma na população indígena. E eles têm mecanismos de transmissão parenterais diferentes. Então eles têm rituais de escarificação, de perfuração, de tudo que pode favorecer a transmissão do vírus da hepatite delta entre populações indígenas. Como diagnosticamos? Direta ou indiretamente? Quando falamos no início da formação do vírus delta, falamos que existe um antígeno delta. Sim, existe, mas não se usa em diagnóstico porque é pouquíssimo confiável. Então, descartemos pesquisa de antígeno delta. Você descarta. Então, detectamos anticorpos. IgG ou IgM. IgM, fase aguda, IgG, infecção crônica. Problema. IgM de hepatite delta não está regularizado na Anvisa aqui no Brasil e nenhum laboratório fornece. Então, não temos como saber, porque não temos kit validado para o Brasil. Na Europa tem, mas não aqui. Falta muito lobby para fazer com que, como a hepatite delta está em uma região muito pequena e muito distante, a voz que a gente tem não é grande coisa. Então, nunca se regularizou o kit de hepatite delta IgM. Mas temos IgG. Tudo bem. Quem nos diz IgG? Teve contato com o vírus. Tem o vírus? Não sei. Igual a vírus C. Anti-HCV positivo. Teve contato. Tem o vírus? Não sei. Tenho que fazer a pesquisa do material genético por biologia molecular de hepatite delta, através de alguma técnica. Problema, não existe kit comercial. Por quê? Porque ninguém se interessa em fazer. Porque são comunidades afastadas, quem que vai comprar? Não é indústria farmacêutica, se eu fabrico, quem que vai comprar? Rondônia, Acre, Amazonas, uma quantidade. Tivemos que desenvolver nossa técnica mesmo. Essa foi tese de mestrado de um professor aqui na faculdade também, o Luan. Foi orientado o meu e da Delci, e desenvolvemos um teste de biologia molecular in-house, que chama in-house, que é caseiro. Nós montamos, nós fizemos, quem mais usa? Quem mais usa? Só usamos nós. Mas serve para nós. Então, todos os pacientes do ambulatório, eles são testados através desta técnica de biologia molecular que emprestamos para Acre e para Amazonas. Então, eles nos mandam a amostra, nós fazemos para eles, porque ninguém, outro laboratório no Brasil, tem biologia molecular de zero. E avançamos
e agora este de 2023, fizemos um kit para comercializar. Agora dizemos, ninguém quer comercializar, nenhuma indústria farmacêutica quer, mas vamos fazê-lo através da Fiocruz. Então, a Fiocruz Paraná tem uma linha de produção de kit, vamos comercializar para ver se conseguimos fazer essa parte de disponibilizar o kit para o Brasil que solicitar e que pedir. Então, é nossa produção disso. Profilaxia de hepatite delta. Para a co-infecção, quando os dois vírus entram ao mesmo tempo, tipo assim, toda vacina de B protege contra a delta. Então, todo paciente que está vacinado de B está vacinado contra a delta. Então, existem profilaxias pré ou pós-exposição claramente para evitar a infecção de B. Então, claro, a melhor vacina. Quem que vacina? Todo mundo aqui no Brasil. RN sai da sala de parto com a primeira dose. Depois, 30 dias, 180 dias. Completa 3 doses. Está imunizado para o resto da vida. Muito raro encontrar portadores de hepatite B com menos de 25 anos aqui no Brasil. Porque todo mundo está vacinado. Toda a geração está chegando imunizada. Para a superinfecção, já é um portador crônico de B. Então, todo portador crônico de B acompanhado no ambulatório, eles têm educação clara para reduzir todos os comportamentos e evitar a infecção, superinfecção. Então, mas aqueles portadores de B que não sabem que são portadores estão expostos a uma superinfecção. Muito bem. Perguntas, dúvidas? Questionamentos? Sim. Então, não entendi muito bem a questão do diagnóstico da hepatite D. Perdão? O diagnóstico da hepatite D, muito fácil. O diagnóstico? Sorológico. Sorológico. Isso. Então, diagnóstico de hepatite delta. Como se faz? Diagnóstico hepatite B, sorologicamente. HBsAg, anti-HBc total. Solicito anti-HDV, IgG positivo. Faço teste molecular de hepatite delta para confirmar. O que mais? Perfeito. Vamos fazer uma mudança no nosso cronograma. Então, no cronograma que está no Class 1, próxima semana seria malária e na outra seria terapêutica das hepatites virais. Então, vamos inverter. Então, vamos ter terapêutica de hepatite virais, já que estamos no ritmo de hepatite, próxima semana, e na seguinte temos malária, tá bom? Muito obrigado. Professor.